Pessoal, parece que estamos vivendo tempos sombrios e incertos. Ontem, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Globo Lixo, claro, correu para tentar explicar de forma patética os motivos que levaram Moraes a tomar essa decisão. Logo após, eu vou revelar o verdadeiro motivo que levou Moraes a pedir a prisão de Bolsonaro. Nesta segunda-feira, exatamente 132 dias desde que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós vamos a Brasília, ao vivo, Vladimir Neto. Boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, boa noite a todos. Nós estamos em frente à entrada do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. As duas equipes da Polícia Federal que vieram cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes chegaram aqui ao condomínio no fim da tarde, por volta das 6 horas. Os policiais estavam monitorando a localização de Bolsonaro pelo sinal da tornozeleira eletrônica e assim que ele se aproximou de casa, os policiais o abordaram em frente à garagem. Segundo fontes da Polícia Federal, o ex-presidente foi informado da decisão de prisão domiciliar e, num primeiro momento, não quis assinar. Pediu que a PF esperasse a chegada dos advogados dele, mas depois, em uma conversa ali com a equipe da PF, decidiu assinar. Os policiais não fizeram buscas na casa do ex-presidente, nem chegaram a entrar, mas apreenderam o celular que estava com Bolsonaro. E esse aparelho já foi encaminhado para a perícia da Polícia Federal, e lá ele vai passar por um processo de extração de dados, e esses dados serão depois analisados pelos peritos da Polícia Federal. No fim, a PF ficou pouco tempo em frente à casa do ex-presidente e, nesse momento, não há mais movimentação por lá, só a dos seguranças. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter descumprido de forma reiterada medidas cautelares impostas pelo STF, entre elas o uso de redes sociais dele próprio ou de terceiros. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou a divulgação na internet do discurso de Bolsonaro por telefone para apoiadores que participaram de uma manifestação ontem em Copacabana. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais, reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. A fala foi amplamente reproduzida em perfis de parentes e principais aliados. Para Moraes, o material pré-fabricado era para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segue a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes destacou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais.
O ministro disse que o Supremo foi desrespeitado e que o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com o claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Além da prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro só pode receber visitas de seus advogados e de pessoas autorizadas pelo STF. Ele também está proibido de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Essa Globo Lixo realmente não tem jeito. Eles sempre tentam passar pano para Moraes, mesmo quando não tem mais como. Agora, o decreto de prisão domiciliar de Bolsonaro veio logo após sair a segunda fase da Vaza Toga. As gravíssimas revelações feitas hoje, dia 4 de agosto de 2025, pelos jornalistas David Agape, Eli Vieira e Michael Schellenberger, o ministro Alexandre de Moraes precisa deixar o Supremo Tribunal Federal por meio de um processo de impeachment, precisa responder a um processo criminal, em que vai se garantir a ele todo o devido processo legal, e muito possivelmente precisa ser preso. Os jornalistas, na continuação da Vaza Toga, que foi divulgada no ano passado, revelam que vários dos manifestantes do 8 de janeiro de 2023, que foram presos ali depois da confusão em Brasília, foram mantidos na cadeia, não porque havia alguma prova do que eles de fato fizeram de vandalismo, mas sim porque uma espécie de agência de espionagem montada no Tribunal Superior Eleitoral e comandada, de fato, pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, fazia uma investigação informal das redes sociais dessas pessoas e colocava elas numa lista negra se houvesse algum tipo de indício. E sabe qual é o indício? Seguir páginas de direita, criticar PT ou o governo Lula, usar camisa verde e amarela em protestos anteriores, algo totalmente desconectado com o crime a que eles estavam sendo acusados, e mais grave, relatórios que não eram divulgados ao Ministério Público Federal, titular da ação penal, nem muito menos a defesa dessas pessoas. Ou seja, de forma ilegal, se utilizando de um instrumento clandestino, mafioso, o ministro Alexandre de Moraes manteve injustamente centenas de pessoas na cadeia. Um dos casos é um vendedor ambulante de 54 anos, que não participou dos protestos, chegou em Brasília na noite daquele dia, foi preso quando cercaram o quartel-general do Exército, e foi mantido preso por conta de um post que ele havia feito em 2018 criticando o PT. Então, meu amigo, pensa comigo, isso é apenas uma cortina de fumaça. Com certeza Moraes não queria usar essa cartada agora, mas como ele foi totalmente encurralado, ele está tentando abafar esses escândalos para tentar conseguir prender Bolsonaro. Porque pensa comigo, se Moraes cai agora, todo o processo do 8 de janeiro, as fake news, tudo que ele tem contra Bolsonaro vai por água abaixo. E aí, meu amigo, tudo que ele e a esquerda vem trabalhando durante anos simplesmente não vai dar em nada. E teremos Bolsonaro presidente em 2026. E provavelmente para ele, isso é ainda pior do que a Magnitsky. Lembrando que um ex-assessor do Xandão está prestes a soltar várias bombas sobre o imperador e seu gabinete do ódio. E como o Xandão cutucou a onça com vara curta, os Estados Unidos resolveram se manifestar e agora com certeza pode acabar sobrando para muita gente que está apoiando essas atrocidades jurídicas de Moraes. E o Departamento de Estado americano condenou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A nota chama o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirma que ele continua usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia.
Acabamos de conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Eu volto a conversar mais uma vez com o Lorival, porque vai se desenhando aquilo que você estava dizendo, Lorival, como a partir de uma ação brasileira vem uma contra-resposta americana. Sim, e o final da mensagem menciona outros que estejam ajudando, apoiando as ações do Alexandre de Moraes. Pode ter duas interpretações. O governo brasileiro, porque na visão do governo Trump, a responsabilização de todos aqueles que auxiliarem forem cúmplices da conduta sancionada. Mas como havia, dentro do plano existe essa ideia de sancionar também os outros ministros do STF que têm votado a favor da investigação do ex-presidente e das redes sociais, é possível que essa seja uma menção aos outros ministros. Por outro lado, como foi uma decisão monocrática, esta de hoje, do Alexandre de Moraes, também poderia ser aquela outra ideia, aquele outro plano de retirar os vistos de integrantes do governo Lula. Também precisa estar no nosso radar que o presidente Trump vai fazer um movimento nessa semana na direção de punir os países que importam da Rússia, né? Então, hoje mesmo ele fez uma menção à Índia e o Brasil estaria dentro dessa possibilidade de tarifas, né? Novas tarifas por causa da importação de produtos da Rússia. O Trump deu até o final dessa semana para o Putin decretar um cessar-fogo. É curioso que essa é uma nota oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, mas usa bem a maneira com que Donald Trump escreve, né? Ou fala, deixem Bolsonaro falar, ponto de exclamação. Esse texto provavelmente foi escrito pelo Ricardo Pita, que é o conselheiro sênior do Marco Rubio para o Hemisfério Ocidental. Ele é venezuelano, em 2007 migrou para os Estados Unidos aos 14 anos de idade, e o apoio do Lula ao chavismo na Venezuela é algo que está no fígado do Ricardo Pita. É ele que cuida de Brasil e tem forte liderança, inclusive, sobre o que acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Bom, tomara que dessa vez pessoas próximas ao Moraes sejam sancionadas pela Magnitsky, como por exemplo familiares, a esposa que tem um escritório de advocacia, o diretor da PF e quem sabe até mesmo o Barroso, porque talvez só assim eles aprendam o que é justiça de verdade. Agora, parece que o povo está acordando e o levante popular pode estar mais próximo do que nós imaginamos. Quem sabe não venha do povo a mudança que o Brasil tanto está precisando, porque nós já vimos que o Congresso se acovardou e se depender deles, nós estamos lascados.